Olá, gente! Eu sou o professor Rodrigo e hoje eu vou falar de um tema que é muito recorrente em questões de Enem, seja com relação às próprias questões em si ou relativo a algum tema da redação, que é o quê? É transportes e modal brasileiro. Como é que se deu isso? Qual é a construção histórica até chegar no transporte modal brasileiro que foi adotado aqui? É interessante notar que a gente sofre influência da mídia o tempo inteiro. E com o transporte não seria diferente, não é mesmo? Então, observem já essas propagandas que nós temos. Apaixonados por carro, como todo brasileiro. O brasileiro é sempre apaixonado por carro. Isso chegou até uma certa forma cultural no nosso dia a dia. Observe na sua rua, por exemplo, que num sábado de manhã ou num sábado à tarde, vai ter alguém limpando um carro, vai ter alguém encerando, vai ter alguém cuidando do carro como forma de afeto, como forma de prazer. Isso é uma influência que a gente sofre tem muitos e muitos anos, e a gente vai descobrir nessa aula por que a gente chegou a esse ponto. Né? Chegar ao ponto, igual a gente vê na imagem, um rapaz, de certa forma, abraçado com um carro. É, de certa forma, também um sinônimo de poder entre uma certa faixa etária, não é mesmo? Mas para entender isso, a gente tem que voltar antes mesmo do Brasil, voltar lá na época do descobrimento. Por quê? A própria história já fala que todo esse transporte, todo esse meio veio através das naus ou das caravelas que chegavam transportando as especiarias da Índia, né? Que era curcuma, pimenta, a salsa, o orégano, o gengibre, né? O cravo, né? E sempre tentavam escoar essa produção da melhor forma possível. E não foi diferente até chegar aqui no Brasil, não é mesmo? Aí, por consequência disso, chegou aqui no Brasil. E até uma brincadeira que eu gosto de fazer muito com os alunos, onde a gente vê que os portugueses, os colonizadores, lutavam tanto para transportar essas especiarias, e a gente acaba usando o sazon hoje em dia, né? Que é uma coisa industrializada, e é um reflexo de como que a gente não quer mais transportar certos tipos de mercadorias. A gente tem prioridade hoje por transportar outro tipo de mercadorias, de preferência aquelas tecnológicas. Disso, então, é bom a gente lembrar das capitanias hereditárias, né? Que era uma administração territorial da colônia portuguesa, né? E tinha finalidade de quê? De colonização e exploração daquela terra, já que aqui tinha algumas especiarias e poderia, porventura, né, ser utilizado como algum cultivo, alguma extração de algum mineral, né? E sempre era, de certa forma, uma presença indireta do governo português aqui, querendo colonizar, querendo combater a invasão de terras e transformar cada vez mais isso aqui numa colônia extrativista. E esse processo de industrialização e de melhoria nos transportes brasileiros se deu, olha só para vocês verem, com a chegada do próprio Dom João VI, fugindo de Napoleão, da Europa. E ele trouxe a família portuguesa toda, todo o Império Português para o Brasil, né? E com isso o que ele fez? Ele abriu 4 portos e começou um processo de industrialização, porque até então aqui era basicamente umas manufaturas simples e processo de extração. Com isso ele abriu a Casa da Moeda, a indústria da pólvora, o Banco do Brasil e criou estradas. Estradas que nessa época eram basicamente compostas por charretes e cavaleiros. Tendo em vista que a população brasileira se concentrava no litoral, nós tivemos a formação dos bandeirantes, ou dos entradas, como eram chamados. Eram expedições oficiais que eram organizadas pelo próprio Império, para quê? Para explorar o interior do Brasil e desbravar, né? E tinha o principal objetivo o quê? Buscar minérios, deslocamento desses animais deslocamento desse minério era feito basicamente por animais, e tinha aquela visão do homem desbravador, do homem que ia montando essas cidades ou vilas por onde paravam. Quando já no primeiro reinado de Dom Pedro I, nós tivemos a formação do quê? Da formação da primeira Constituição de 1824 e nós tivemos também aquele processo de formação de independência de uma certa forma indireta, onde o Brasil teve que pegar um empréstimo junto aos bancos ingleses para quê? Para poder investir nessas estradas, poder investir nessa indústria e, de certa forma, alavancar a produção brasileira. A gente sabe que quando Dom Pedro I voltou para Portugal, ele deixou um grupo de regentes, que foi considerado a regência, governando o Brasil até que Dom Pedro II pudesse governar o Brasil novamente, assumir como imperador do Brasil.
Ele foi deixado pelo pai aqui com 5 anos e nós tivemos o primeiro período de liberalismo no Brasil. Foi o quê? Aquela época em que a gente teve uma abertura da moeda, os tratados começaram a acontecer. A gente queria o quê? Exportar uma certa forma, algum produto e escoar a produção. Para isso tinha que ter investimento em estradas, investimento na indústria. E foi utilizado com aquele dinheiro pegado por Dom Pedro I. Conforme vocês podem observar aí pelo mapa, nós temos aí a primeira grande produção inicial do Brasil, que foi o quê? Investimento? Foi no café. Esse café ele era basicamente escoado inicialmente por mulas ou por alguns tipos de animais com alguma charrete, algum transporte. Observem que todo esse escoamento era quase feito para o litoral, para o Rio de Janeiro, que era a capital na época. Porém, depois de um certo tempo, já investindo no café, na produção cafeeira, nós tivemos o aparecimento desse senhor aí, o Barão de Mauá, que foi quem? É considerado o patrono da ferrovia brasileira, né? Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá. Por quê? Porque ele construiu a primeira ferrovia brasileira, partindo principalmente de movimentos privados, voltados à exportação do café, que permitiu movimentos migratórios rural para o urbano, né? E ele sofreu influência até 1889, quando teve aquela formação daquela bela época, onde a gente podem ver séries, onde as moças andavam com todas aquelas roupas, aqueles chapéus, muito bonitos. Interessante também lembrar, gente, que aqui também já aconteceu o Segundo Reinado, e foi na época em que o Brasil evoluiu muito na exportação do café, até chegar à formação da democracia mesmo, sabe? Essa formação do café como principal produto de exportação possibilitou o Brasil de abrir muitas estradas. É bom lembrar, gente, que foi nessa época aqui que a gente teve maiores implantações de café e de produção de leite da colônia, que até então era colônia, né? Do Brasil. Que era o quê? As exportações do café associadas ao leite, que era produzido em Minas, né? E com isso conseguiu alavancar toda a produção e estabelecer a economia para a implantação da democracia que a gente tem hoje. Já em 1930, nós tivemos esse rapaz aí, o Getúlio Vargas, que foi considerado o pai dos pobres, né? Ele pôs o fim à República Velha, né? E então ele tinha uma proposta estadista de fortalecimento da indústria de base brasileira, né? Ele queria o quê? Estatização, incentivo à indústria de base, ele queria investir em tecido, ele queria investir em madeira, ele queria investir em construção de estradas, em produção alimentícia, né? Qual que era o principal objetivo do Vargas nessa época? Era promover o bem-estar social. É o quê? O que ele implantou? A rádio, né? A Hora do Brasil, que perdura até hoje, né? Um momento em que todos os brasileiros paravam para escutar o presidente falando, implantou as radionovelas, a companhia Petrobras, a Eletrobras. Então, Vargas veio para implantar a estrutura de base do Brasil mesmo. E ele, de certa forma, conseguiu fazer isso muito bem na sua democracia. Após todos os problemas que Vargas passou, nos seus 2 períodos como líder, né, depois que ele acabou suicidando, nós tivemos esse homem aí, o Juscelino Kubitschek, que é considerado o pai do rodoviarismo brasileiro. Por quê? Porque ele tinha um plano de metas, que era o quê? 30 metas mais uma, né? Dentre umas dessas metas, era implantar estradas que ligavam o Brasil de ponta a ponta. E uma delas, né, que era a principal deles, que era construir Brasília. Ele queria Brasília no centro do Brasil e todas as estradas ligadas passando por Brasília. Ele tinha um projeto nacional desenvolvimentista, né? E ele teve alguns anos estáveis entre aqueles 2 partidos que governavam na época, né? Ele tinha sempre muitos anseios por atender aos anseios da classe média. Era o que? Essa classe média queria poder importar, queria poder comprar produtos que naquela época se via no mundo afora, né? Um deles, por exemplo, era o carro, guarde-me essa informação. Com a aproximação dos Estados Unidos durante a época da Guerra Fria, instala essas montadoras de carro. E muitas pessoas criticam o Juscelino Kubitschek porque ele, de certa forma, endividou o Brasil àquela época, né? E vocês podem acompanhar que ele teve muita crítica social através das músicas e das artes, né? Se vocês acompanharem aí, por exemplo, Legião Urbana, Capital Inicial, Paralama do Sucesso,
todas essas bandas vão ter alguma música relacionada ou a Brasília ou ao acontecimento que teve, que começou aqui na época de Juscelino Kubitschek. Como eu falei, a metassíntese do plano de JK era o quê? A construção de Brasília, né? Que foi realizada de 1957 a 1960, né? Porque ele queria transferir a capital do Rio de Janeiro para o centro do Brasil, para Brasília, né? Por quê? Porque uma capital próxima de portos seria uma coisa muito fácil de ser atacada, né? Ele trouxe também um novo modelo europeu de cidades, né? Então ele já trazia nessa ideia uma cidade ampla, uma cidade que não tinha vielas, um ambiente menos salubre, porque naquela época Rio de Janeiro tinha muito problema com fitossanidade urbana, né? Ele também queria o quê? Povoar o interior do país. Mas para povoar o interior do país, ele precisava construir, obviamente, estradas de boa qualidade, né? Para vocês terem ideia, o Brasil foi planejado para ter 500 mil habitantes no ano 2000. E ela já contava com 2,05 milhões no ano 2000. E, obviamente, para a construção de Brasília ou para a permanência em Brasília, né, nós tivemos a formação de quem? Dos candangos. Era aquela população que se deslocou massivamente do Nordeste, de Minas Gerais e de Goiás para a região do Centro-Oeste, exatamente para o quadrilátero que foi demarcado para a construção de Brasília, né? E a partir disso, então, o JK já estava pensando qual modal ele ia adotar, qual era o mais econômico para a época, qual se adapta ao relevo e ao clima brasileiro, porque era muito diferente dos países europeus, qual tem mais investimentos para auxiliar a indústria naquela época. Tem bom lembrar que os modais de transporte que nós temos hoje tem que levar em consideração o quê? A carga, principalmente, né? O espaço, o tempo e o custo que são necessários, né? Porque nada adianta se você não consegue entregar uma carga no tempo exato ou o custo dela é muito elevado, né? Para isso, cada um vai ter vantagem e desvantagem, que é coisa que eu vou falar na segunda aula. Mas você lembra, a gente tem o modelo ferroviário, o rodoviário, o hidroviário, o aéreo e o dutoviário. Prestem bastante atenção, gente, que transporte está intimamente relacionado à qualidade de vida. Quando você tem um transporte, você consegue se deslocar, seja dentro da cidade ou no próprio estado, você começa a ter qualidade de vida. E como você sabe, o Brasil ele foi extremamente ocupado no litoral. Então acaba que a concentração dos transportes e dos movimentos urbanos aconteciam principalmente na faixa litorânea brasileira, né? Então qual que era o desafio? Integrar o Brasil, porque o interior estava relegado, enquanto que o litoral tinha desenvolvimento e transporte, né? Para isso, como vocês podem ver aqui no mapa aqui, grande parte das ferrovias, seja por influência até lá do início, pelo próprio Barão de Mauá, até os dias atuais, as grandes ferrovias brasileiras elas estão associadas o quê? Ao litoral. E como vocês sabem, o Brasil é um país continental. Nós temos 4.319 quilômetros de oeste a leste e nós temos 3.494 quilômetros de norte a sul, ou seja, é um país de grandes extensões. Isso é um desafio enorme para escoamento de qualquer produção, para entrega de qualquer carga. Associado a isso, nós temos também o quê? Nós temos no centro do Brasil o quê? Um planalto central, ou seja, a faixa litorânea ela tem menor altitude, enquanto que a gente anda para o centro do Brasil, a gente vai ter maior altitude. Então, qual modal vai se adaptar bem a essas condições? Que tem essa condição de quê? De conseguir subir algum morro, de conseguir superar essas dificuldades do relevo, associado ao quê? Aquele clima que é seco durante uma época, úmido durante a outra, não sofre essa intempérie com o tempo. Observe aí, gente, que qual obviamente foi o modelo que JK planejou lá na década de 1950 e que foi implantado e incentivado até hoje. O modelo rodoviário, né? Por quê? Porque o brasileiro, de certa forma, ele foi obrigado a comprar carros. Por quê? Porque tinha mais investimento, era mais fácil o acesso, já tinha as rodovias sendo implantadas, né? E JK também conseguiu fazer o integramento das rodovias, né? Tanto que nós temos as BRs, que sempre alguma vai passar por alguma capital brasileira ou vai ligar diretamente a Brasília, né? E a indústria automobilística concretizou o modelo que JK queria, né? E trouxe o desenvolvimento que ele precisava e aquecimento da economia que estabilizou até os dias atuais. Como recomendação, eu passo essa minissérie aqui para vocês, que é o próprio nome JK. Ela é de 2006, de Marília do Amaral e Alcides Nogueira, e ela é uma minissérie muito boa de se ver, que vocês vão ver todos esses traços da bela época e também como que JK investiu
massivamente na indústria automobilística. Bom, gente, essa era a primeira parte, a primeira aula, tá? Eu espero que vocês tenham entendido bastante com quais foram os contextos que nós temos o modal brasileiro implantado hoje, por que o brasileiro gosta tanto de carro e por que o brasileiro sempre procura investir primeiramente no carro, até como sinônimo de poder, sinônimo de bem-estar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, encontro vocês na parte 2. Tchau, tchau.